Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio de Copa do Mundo. Sejam todo mundo bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse humilde canal. Já peço de antemão para vocês se inscreverem no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo. Se tiver o botão de hypar, cara, hype esse vídeo. Vocês me ajudam demais dessa maneira. Estamos chegando nessa reta final de Copa do Mundo, né? Mais um jogo muito do interessante, de certa forma, um pouco maçante assim no segundo tempo, mas que conseguiu se resolver nos minutos finais, né? Um jogo que pelo menos se resolveu nos 90 minutos, estava começando a me entediar até um pouquinho nesse segundo tempo, um pouco mais fraco, um pouco mais emperrado, principalmente pelas essas duas equipes. Já peço para vocês, se vocês quiserem seguir a gente, além das outras redes sociais, estão tudo aqui na descrição, seja Instagram, seja também o próprio Mundo da FM, também tem o próprio TikTok, tá tudo aqui na descrição. E claro, hoje a gente vai falar desse jogo Espanha 2, Bélgica 1. O jogo tá acabando aqui nos minutos finais, o jogo acabou de acabar. A Espanha classifica 2-1 em cima da Bélgica, um resultado em que foi mais sofrido do que acho que deveria. De certa forma, a Espanha evolui a passos de tartaruga na Copa do Mundo, enfrentou de fato, acho que o primeiro adversário, eu não sei se é adversário mais forte, mas o primeiro adversário eu acho que deu um certo trabalho no sentido tático, de certa forma, porque Portugal deu trabalho, mas mais no sentido físico. Não, vou trocar. Vou trocar? Ó, posso trocar? Muito obrigado. Bélgica deu mais trabalho no sentido físico e Portugal deu mais trabalho no sentido tático da coisa, né? Quando a gente olha para as duas partidas. Um Portugal que até tentou principalmente fazer com que esse meio de campo rodasse, mas não conseguiu da liga, time muito quebrado, mas ao mesmo tempo tentou encaixar é, em várias maneiras de como quebrar esse sistema espanhol, mas você tem uma equipe do De La Fuente muito bem alinhada, muito bem colocada, sabe muito bem o que quer fazer. A gente olha, por exemplo, isso muito nos gols, né? Os gols que a Espanha conseguiu fazer, até no segundo gol, né? Esse segundo gol do Mikel Merino, por mais que seja um chute de fora da área do Palco Barsi, que consegue achar um espaço muito por conta dessa abertura de oportunidade, né, dessa janela de oportunidade, que quando você tira o Nico Williams fazendo essa função com o Lamine Yamal, trazendo também com o Níquel Merino, trazendo essa marcação para poder fazer uma brecha, uma abertura, você tem o Palco Barsi jogando muito bem, não só defensivamente, mas também contribuindo também para este gol. Você tem uma Espanha que se colocou a campo com o Nai Simon, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella, Fabian Ruiz e Rodri, Olmo, Baena, Lamine Yamal e Oyarzabal, contra uma Bélgica que se coloca com Courtois, Castanho, Goy, Mequer, De Kuyper, Van Aken, Raskin, Trossard, De Bruyne, Doku e De Ketelaere, né? Uma seleção da Bélgica que decepciona de certa forma, né? Até tentou se modificar, né? Foi se modificando com o carro andando, né? Tentou trocar a roda com o carro andando. Até conseguiu se encaixar de certa forma, né? Conseguiu jogar bem o suficientemente quando você troca a sua maneira de jogar e volta para uma maneira um pouco mais rude, mais rudimentar contra Senegal, mas hoje até tentou, né? Até tentou fazer isso no primeiro tempo, né? Um jogo que eu acho que a Bélgica principalmente conseguiu se colocar-se em campo e colocar-se em pé de igualdade, né, contra seleções mais fortes tecnicamente, ou gerações mais fortes que a Bélgica, quando você tira esses dois principais jogadores que estavam jogando mal, né? A Copa do Mundo muito abaixo do Doku, uma Copa muito abaixo do De Bruyne, vieram muito lesionados, não vieram bem. Lukaku também, uma Copa do Mundo você pouco consegue extrair do Lukaku, né? Essa final de geração belga que a gente tanto fala, né? Essa masterclass geração belga, não conseguiu se destacar, e quem se destacou foi o Raskin, quem se destacou foi o De Ketelaere, de certa forma, muito por conta do jogo dos Estados Unidos. Quem se destacou foi o De Kuyper, quem se destacou foi o Trossard. Hoje foi muito mal também, o Trossard foi muito bem marcado, principalmente em cima do Cucurella. Você tem do outro lado também uma Espanha que tá tentando se encontrar, colocou o Fabian Ruiz dessa vez em lugar do Pedri, principalmente porque o Pedri acabou sentindo, né? O Fabian Ruiz conseguiu se colocar muito bem, tanto que acabou fazendo gol, né? Iluminado o Fabian Ruiz, tanto que o primeiro gol nasce principalmente dessa movimentação, né? Quando a gente fala quando a Espanha sabe muito bem o que quer e procura muito bem o que quer, é um Lamine Yamal que atrai a marcação do De Kuyper, fazendo esse movimento pro Pedro Porro partir durante ou pelos lados, porque o Lamine Yamal sai desse corredor e vai para o meio ou vai para os lados, para a entrada do Pedro Porro seja em qualquer direção. Dessa vez foi para o lado, Pedro Porro consegue fazer o cruzamento e encontra um Dani Olmo livre e defende Courtois, e no rebote o Fabian Ruiz faz o primeiro gol, mas depois você já tem a resposta belga, né? A resposta belga, que consegue, principalmente com o lançamento do Trossard para a cabeça do De Ketelaere, consegue sair do impedimento em cima do Palco Barsi.
o gol, uma falha de marcação ali, principalmente desse lado esquerdo da Espanha. Depois um jogo muito mais tenso, mais complicado, principalmente nesse meio de campo muito travado. Até teve algumas oportunidades, mas depois que teve a lesão do Courtois, o Courtois precisou sair para a entrada do Lammers. Ficou muito nítido como o nível da equipe, como se defendia, quando dependesse de um goleiro de alto nível. Você tinha Courtois, e aí você tem o Lammers que acaba espalmando pra frente, e você tem o Mikel Merino aproveitando, sendo mais uma vez o herói da partida. Eu poderia colocar ele como herói da partida, mas eu vou colocar o Pau Cubarsí. Eu acho que ele fez um trabalho defensivo muito bom. Destaques também dessa partida, é claro, o Lamine Yamal vem crescendo, vem mostrando potencial, vem jogando muito bem, conseguiu se lidar muito bem pra cima do De Kuyper e do Mechiel também. O Seias também não conseguiu passar poucas e boas, né, contra ele, e fica né, fica uma coisa ruim para a seleção belga, né? Uma coisa que poderia ser melhor, né? Vocês estão vendo até que deu até um soninho desse jogo. Poderia ter sido melhor, mas acabou não sendo. O melhor da partida para mim foi o Pau Cubarsí, ele merece o destaque do jogo. Mas diga o que você achar nos comentários. 2-1 vai enfrentar a França, agora vai ser jogo de gente grande, o jogo dessa semifinal vai ser jogo de gente grande. Vamos ver o que a gente vai esperar. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo e até a próxima.